Olá! Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série de videocasts 2023 do Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid-19. Urgência de uma chamada para ação. Uma realização do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, CELAFISCS, e do E-Museu do Esporte. Eu sou Ana Miragaia e sou professora da Faculdade de Educação Física da Universidade Estácio de Sá, Petrópolis, no Rio de Janeiro. O tema de hoje é a atividade física como fator de sustentabilidade, e quem vai conversar conosco sobre isso é o professor Lamartine da Costa, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Muito obrigado, Ana. É um prazer voltar aos nossos participantes dessa série de videocasts. A minha contribuição tem início reconhecendo que sustentabilidade é um dos termos da moda dos dias atuais. Mas é importante reconhecer que, mais recentemente, a sustentabilidade teve seu significado ampliado para além das questões ambientais e hoje o que é sustentável também identifica necessidades vitais e inadiáveis da sociedade humana. Um bom ponto de partida para falar na relação da atividade física com o tema de sustentabilidade é exatamente o que foi citado pela professora Ana, é o Manifesto da Atividade Física. Nele foram abordadas 12 áreas de intervenção da sociedade com foco na promoção das atividades físicas, uma prevenção e um enfrentamento a doenças de grande importância e de pleno reconhecimento científico. Esta conclamação pública, até inusitada, pelo menos na época, e às vezes surpreendente para muita gente, incorporou a sustentabilidade entre as áreas de intervenção por parte de indivíduos, grupos e instituições, de modo a se obter compatibilidade e cooperação diante da diversidade das ações recomendadas. O surpreendente foi da área de saúde. A área de saúde é uma das mais importantes do país, mas assimilou-se, no âmbito do manifesto, pelo menos, a necessidade de nós incluirmos a sustentabilidade, assim atingindo, em parte, a saúde, além do nosso objetivo de atividade física. O CELAFISC, que já se destaca nacional e internacionalmente na promoção das atividades físicas e áreas correlatas da saúde e da educação física, entidade gestora do manifesto, como já citado aqui pela professora Ana. Após a publicação em 2020, com maior ênfase em 2021, cerca de 500 instituições nacionais e internacionais aderiram ao manifesto, sendo que quase metade era de instituições do estrangeiro, o que solicitou, por parte do CELAFISC, algumas ações para atualizar e divulgar o documento. Isso explica a nossa presença hoje aqui. Um exemplo é a série de podcasts gravadas em 2022, intitulada Manifesto da Covid Longa, com 12 episódios em acesso livre. Já era uma atualização da primeira versão do manifesto, já com contribuições dos profissionais de educação física e médicos, epidemiologistas que participaram da primeira versão. Essa série de videocasts, que chega hoje no segundo episódio, consolida estas ações de divulgação. Os temas têm como fio condutor a cidade, esse é o tema central do Simpósio Internacional de Atividade Física deste ano, promovida pelo CELAFISC. O tema fio condutor da cidade, ora entendida como um grande diversificado desafio para a implementação das soluções propostas pelo manifesto e seus desdobramentos. É nesse contexto que chegamos ao tema do episódio de hoje, no qual abordaremos o conceito de sustentabilidade de forma
ampla e fazendo aproximações com as áreas de educação física e de saúde. Em princípio, o conceito de sustentabilidade que trazemos aqui trata da relação de conjunto e adequações agregadas e cooperativas entre as diferentes intervenções que promovem as atividades físicas. Esta necessidade de cooperação tomou forma naturalmente de atualizações do manifesto e acabou tendo como base de comparações os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. É um documento extremamente importante de adesão universal e que está poderosamente colocada na América Latina e no Brasil. É a grande referência para os governos e empresas e as instituições de um modo geral. Isto porque, em ambos os casos, ou seja, tanto no ODS como no manifesto, o objetivo é que as atividades físicas tenham um efeito amplo na sociedade, embora mantendo o foco nas partes, e que sejam promotoras do desenvolvimento da vida sustentável e que tenham um papel importante no enfrentamento de doenças. O conceito de sustentabilidade adotado pelo Selafisc na promoção das atividades físicas foi uma construção coletiva. Saiu naturalmente entre nós. Porque reunir partes sempre aparece entre cientistas. A junção dessas partes num todo sempre foi um problema e sempre perseguida. A sustentabilidade visa, em princípio, reunir as partes de um todo para um melhor efeito final. Não é um conceito original, pois a literatura que eu digo na medicina e especificamente nas atividades físicas, tem mostrado convergências envolvendo as partes promotoras e o efeito no todo das intervenções com relação às atividades físicas. Podemos, então, progredir na proposta de atividades físicas sustentáveis. Agora vai um adjetivo. Por que não usá-las? Provavelmente no futuro será assim. Pois esta formulação tem acolhido conteúdo de cada um dos temas dos manifestantes, como nós veremos nos próximos podcasts, criando melhor significado de conjunto. É preciso comentar, e é muito importante, que os objetivos ODS são objetivos sustentáveis das suas denominações. Então, eles foram classificados também da mesma forma que agora nós estamos tentando fazer com as atividades físicas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor Lamartine. Será que essa chamada para a ação do manifesto para a promoção das atividades físicas poderia, assim, ser incorporada aos ODS das Nações Unidas? Ou será que ela tem, assim, propósitos diferentes? A pergunta é muito pertinente, já que nós estamos comparando duas coisas. Essa comparação é didática, é justamente para nós pegarmos um grande exemplo de grande sucesso e o que nós estamos promovendo no momento. A resposta é afirmativa. Há vários ODS que podem incorporar as atividades físicas. Porém, as 12 abordagens desse último desenvolvimento, ou seja, do manifesto, formam o que se chama de ecossistema, que é uma expressão já muito usada há muitos anos na ciência, mas que agora foram incorporadas, inclusive, para as áreas de gestão de um modo geral. Ecossistema é justamente um conceito que promove a cooperação entre as partes de um todo para o melhor efeito, como eu já comentei aqui anteriormente. Então, o grande objetivo hoje das instituições, de modo geral, de grupos, ou até mesmo de pessoas isoladas, é constituírem um ecossistema, com isso, para objetivar a sustentabilidade. Porque só juntar parte de um todo é necessário ter uma relação entre as partes. E a ideia de ecossistema é muito importante e deverá crescer, inclusive, na gestão das pesquisas sobre atividade física de um modo geral. Até hoje nós vivemos só de partes.
mas chegou o momento da gente conciliar com a própria sociedade, que a sociedade é um todo, e um todo que agora tem grande importância, como nós já vimos, né? Esquecemos desse todo, mas agora não mais. Já estamos no modo de emergência. Entretanto, a tradição nacional e internacional com respeito às atividades físicas é de promovê-las isoladamente, como eu já disse aqui, e quero insistir no mesmo ponto. Como um remédio, essa expressão é importante para o nosso caso aqui estudado, um remédio para o sedentarismo, como diz uma conhecida declaração divulgada pelo American College of Sport Medicine. Portanto, ao ligarmos as atividades físicas ao conjunto operacional da sustentabilidade, cria-se outra estratégia, além do simples remédio. Esta não inclui a primeira, mas gera um significado e força de conjunto. Os participantes do American College e outros seguidores, que são muitos, é a instituição mais conhecida do mundo que promove as atividades físicas, sempre insistiram que o remédio não é bem entendido e não circula bem no grande comércio de remédios que hoje estabelecidos no mundo, como todo mundo reconhece a cada momento. Mas agora é necessário de manter a ideia do remédio. É uma estratégia, mas é preciso complementá-la com uma outra que aparece, que é da sustentabilidade. Provavelmente, a nossa promoção de videocast pode ser um passo inicial nessas mudanças, porque hoje também o desafio não é somente de criar ecossistemas, é de criar inovações que possam ajustar esse ecossistema à realidade de cada circunstância. O tema promovido pelo o Simpósio Internacional de Atividades Físicas é das cidades. E isso é muito importante, porque a cidade é necessariamente um ecossistema. Raramente funciona como tal, porque as coisas não são sustentáveis. Então, necessitamos de cidades sustentáveis, como também necessitamos de atividade física sustentáveis. Então, a ideia do ecossistema e da inovação, as duas ideias, e juntas, compatíveis, cooperativas, são muito importantes na nossa conversa e naquilo que a gente pode desenvolver. Um reforço à adoção da sustentabilidade na proposta de cada passo conta. Esse é o nosso caminho. Sempre se promoveu a atividade física desde a antiguidade, desde os gregos. Somos muito antigos, provavelmente dos mais antigos, junto à criação da própria medicina. Mas agora chegamos a um ponto de referência importante, uma concentração muito grande de pesquisas e que recomendam isso. Cada passo conta. É revolucionária essa ideia e precisa ser cultivada, mas entendida por nós, inicialmente, os especialistas, cientistas, pesquisadores, professores, porque para obtermos a tal totalidade das partes autônomas, porém devem ser convergentes, é necessário justamente nós partirmos do ponto referencial de grande importância que cada passo conta, como os próprios podcasts vão referenciar e explicar com maiores detalhes. Esta concepção do cada passo conta tem circulado por conhecida representação visual da sustentabilidade, apresentando um globo terrestre, como a imagem que vocês poderão assistir agora, encimada por símbolos da vida moderna, como uma aglomeração de prédios de uma cidade. Aí nós encontramos o tema tanto do Simpósio Internacional desse ano, das atividades físicas, como também a nossa promoção através de um videocast como atualização do manifesto. Aí mais uma pergunta aqui em relação a esse tema tão importante para nós. Você poderia citar algum empreendimento científico que une essas partes ao todo na promoção das atividades físicas? Sim,
Um exemplo típico dessa opção da gestão e empreendimento, note que eu estou juntando sempre as duas palavras, né? Tivemos uma inicial palestra de videocast justamente sobre o empreendimento e gestão, que é um aspecto da gestão. Então, a visualização disso e com a sustentabilidade tem se identificado, sobretudo, com suas dimensões operacionais, como se verifica nessa visão de um globo terrestre com situações encontradas na vida corrente das sociedades urbanas, como as imagens de prédios da cidade, concentrações urbanas. Em conclusão, a sustentabilidade ambiental e social e econômica tem hoje aceitação universal por criar um padrão de referências para a compreensão de totalidades com suas partes componentes e seus múltiplos efeitos. Isso é muito importante, é a síntese da nossa conversa hoje. É um padrão, não é um roteiro de atividade, não é um passo a passo. O passo a passo é necessário hoje na gestão junto à operação, junto à intervenção. Mas antes disso, é necessário ter um padrão. E esse padrão varia de acordo com cada tipo de intervenção. Na cidade é um padrão, na cidade X é um padrão, na cidade Y é outro padrão, e assim por diante. Em comunidade e indivíduos, até em laboratórios isolados, até iniciativas de cursos numa universidade, pode usar este padrão. E são, portanto, diferentes. Aí está a flexibilidade. Nessa condição, algo semelhante poderia ser dito com relação aos 17 ODS das Nações Unidas, por adotarem de modo explícito seus objetivos, são nomeados de sustentáveis. Não é à toa, como já disse anteriormente, o mesmo padrão de referência. Daí se falar também sobre cidades sustentáveis. Aliás, a opção de um padrão de sustentabilidade na área de empresas e diversos empreendimentos, incluindo entidades esportivas, tem se feito presente com sucesso, inclusive no Brasil. Este é o caso do ESG, que tem sido adotado com destaque em anos recentes, em que o E refere-se ao meio ambiente, environment, o S ao social, social, e o G, a governança, governance. Essa expressão é em inglês e hoje é referência universal, desde a China, Alemanha, França, Rússia, Estados Unidos, o mundo latino, todos usam justamente o ESG, vindo dessa expressão em inglês. Por isso, pode-se dizer que atividades físicas, cada passo conta para que, da promoção da vida saudável, cada caso se sustentável também contará. Ou seja, a sustentabilidade apoia-se em padrões de referência, de modo que cada caso de cooperação encontre seus próprios caminhos e procedimentos. Isso aqui ocorre na empresa. Cada empresa tem um ESG diferente. Depende das circunstâncias que ela está organizada, dos recursos que dispõe, da maneira que interfere na sociedade e da maneira que ela faz a sua transição digital. Assim pode ocorrer com todos os demais. O fato de ser de empresas não significa que não possa ser utilizado na área das atividades físicas e da saúde, porque isso já ocorre, por exemplo, com as startups de saúde, que têm hoje uma explosão no Brasil, como os dados têm se referenciado habitualmente até na imprensa comum. Então, professor Lamartine, tendo em vista que a promoção das atividades físicas tem como referências pesquisas, como incluí-las nos casos de adesão à sustentabilidade? Ana, trata-se essencialmente de seguir a tradição de pesquisa e desenvolvimento, expressão antiga, todos nós conhecemos isso, é o famoso P&D, né? Research and Development. Nós encontramos também em inglês no R&D, que é muito conhecido por essa sigla. É um procedimento habitual do Celafix desde a sua formação, desde a sua inauguração na década de 70. É incrível isso.
É um dos poucos exemplos no Brasil, e provavelmente é um que melhor chama a atenção, é o uso do P&D, pesquisa e desenvolvimento. A própria criação do Agita São Paulo, que é uma promoção junto à comunidade, às cidades, aos grupos, às escolas, etc., no estado de São Paulo. E uma inspiração nacional, inclusive, com várias repetições ou similares e congêneres encontrados em outros estados. Então, ele parte da pesquisa, e entrando depois na área da atividade. Esse me parece o melhor exemplo a ser citado, e eu gostaria de finalizar esse encontro, que eu acho que será produtivo, se nós tivermos uma conclusão bem pertinente à nossa vida de professores, vida de pessoas envolvidas com atividades acadêmicas, em sua maioria, é que a nossa tradição no Brasil, e não somente na educação física, na nutrição, na fisioterapia, as áreas de saúde, de um modo geral, todas, é um problema brasileiro. Se concentraram nas universidades e estão mais orientadas às pesquisas para publicações. Todos nós somos assim. A maior parte do que eu fiz na minha vida foi relacionado a publicações. E os cursos dão ênfase nesse aspecto, que é justo que seja assim, que isso é feito no mundo inteiro. Mas falta a parte mais importante de tudo, que é justamente o desenvolvimento. Nós temos que aprender, isso é uma questão nacional e não é somente dito aqui por mim, isso é dito há anos, que se fala e se discute esse assunto, e provavelmente é a chave para encontrar o caminho também nas atividades físicas e na cidade, que são os temas hoje que nós estamos conversando. Vamos fazer pesquisa, estudos, vamos conversar, como esse nos podcasts, mas vamos também vamos fazer desenvolvimentos. Não é à toa que começamos por empreendimentos e comentamos aqui a necessidade de inovação. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Martini. Programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Eu sou Ana Miragaia e sou professora da Faculdade de Educação Física da Universidade Estácio de Sá, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Esse foi o segundo episódio da série de videocasts 2023 do Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no pós-Covid-19, urgência de uma chamada para a ação. Saiba mais sobre esse projeto, que é um chamado para a ação de pessoas e instituições em favor de uma vida mais ativa e mais saudável no nosso site. Até o nosso próximo episódio.